Marcos 1, de 1 a 15. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Querido Deus, estamos diante de Tua santa palavra e Te suplicamos que por Teu Santo Espírito o Senhor nos conduza a Teu Santo Filho, que o Teu Evangelho seja tudo para nós neste momento. Nos revela, Senhor, o caminho da redenção aos pés da cruz de Cristo. Assim oramos no nome dEle. Amém. Amém. Quem é Jesus? Você conhece Jesus? O que Jesus veio fazer? Quais são os resultados disso? Como isso nos afeta? Qual a relação de Jesus com a igreja? Com o que você está fazendo aqui agora, em um culto ao nome de Deus? Bom, eu estava fazendo as contas ali enquanto nós cantávamos. Desde o momento em que Deus me chamou, assim, pelo colarinho mesmo, para o ministério, já se passaram 13 anos. E ao longo desses 13 anos, servindo a igreja de Jesus, pastoreando ovelhas de Jesus, o que eu mais tenho percebido nas conversas com pessoas autodenominadas cristãs é o quanto elas têm de confusão em relação a Jesus.
É impressionante como o que os evangélicos mais conhecem a respeito de Jesus é por conta do que eles ouviram alguém falar, é por conta do que eles aprenderam da cultura, seja no filme, na série. Naquela época não tinha nem The Chosen. Seja o que eles ouviram em livros de autoajuda. E, infelizmente, pouco daquilo que as pessoas dizem a respeito de Jesus se baseia na Bíblia. Muito vem dessas fontes. Gente até que diz, Jesus não falou isso? E eu me pergunto, aonde foi que ele falou isso? Só se foi no Evangelho dos Espíritas, porque na Bíblia não. Queridos, de onde esse problema vem? A resposta é óbvia. Muitas vezes os cristãos tendem a olhar para os Evangelhos como uma espécie de introdução à fé cristã. Então, assim, você quer conhecer Jesus? Então leia um dos Evangelhos. Poxa vida, são 4. Escolhe um deles. Aí mandam ler João, logo de cara. Gente, João é um dos livros mais difíceis de se ler na Bíblia. Eu sugiro Marcos, sempre. Marcos foi feito exatamente para isso. Ele é rápido, você percebeu assim, ele é cheio de movimentos, vai direto ao ponto. Mas aí o que normalmente acontece é, você quer conhecer um pouquinho de Jesus? Lê um dos evangelhos. Aí a pessoa lê. Talvez ela já se converteu, ou se converte enquanto lê. Aí a partir dali, ela quer mais. E o que a gente sugere? Agora vá para as cartas de Paulo. Depois vá para as cartas de Pedro. Leia essas cartas, porque elas que vão te ensinar sobre o que você faz a partir de agora. Não está errado ler as cartas de Paulo e de Pedro, você deve lê-las. Mas o errado é abandonar os evangelhos. O errado é olhar para os evangelhos apenas como introdutórios e não voltar mais para eles ao longo da sua jornada. Se você fizer uma conta, os evangelhos comportam cerca de 45% do Novo Testamento. É quase metade do Novo Testamento. Os evangelhos são a fonte primária do que nós temos a respeito de Jesus. Os evangelhos são relatos de pessoas que ou estiveram com Jesus face a face durante aqueles 3 anos de ministério na terra, ou que ouviram testemunhas oculares e registraram. Os evangelhos são a base da nossa fé. Se nós tirarmos os evangelhos do Novo Testamento, nós perdemos todo o restante. As cartas de todos os autores, depois dos evangelhos, elas são o resultado dos evangelhos. Se você tira os evangelhos, você perde a conexão do cristianismo com as promessas de Deus no Antigo Testamento. Então, nós deveríamos, como discípulos de Jesus, ser especialistas, sim, nas cartas, mas também especialistas nos livros que nos apresentam Jesus, os evangelhos. Nós deveríamos ser pessoas que não só leem os evangelhos, mas que ouvem os evangelhos. E esse é um desafio muito difícil. Porque a nossa tendência é, eu já conheço essa história. E aí um evangelho conta a mesma história que o outro já contou. E um diz que era um homem, o outro diz que eram 2 homens. Quem é que está certo? Nesse evangelho, a história é estendida, no outro é resumida, e tem um 4º evangelho que não conta história nenhuma do que os outros contaram. Eu não entendo esse negócio. E aí a nossa tendência é ler atropeladamente e não ouvir. Nós não ouvimos o que eles estão dizendo. Nós precisamos ser leitores assíduos, mas ouvintes atentos. Atentos ao que os evangelistas, quem está escrevendo, queriam dizer sobre o que Deus fez através de Jesus. A pergunta mais importante que nós temos de fazer, não só no Natal, mas durante a nossa vida: quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? Será que realmente eu o conheço? Qual é a relação de Jesus com a minha vida, com a vida da igreja? Quais são os resultados de Jesus ter vindo ao mundo? É sobre isso que Marcos fala. Marcos, provavelmente, foi o primeiro evangelho a ser escrito, apesar de que no nosso Novo Testamento está em 2º lugar, né?
Marcos escreveu em meados da década de 60. Nessa época, a carta aos Romanos já tinha sido escrita. E Marcos está escrevendo, provavelmente para romanos, para explicar para eles a origem daquela carta. O apóstolo Paulo não tinha conhecido os romanos pessoalmente. E Marcos quer completar a visão da pessoa de Jesus para eles. Marcos é aquele primo de Barnabé, você lembra dele, né? Aquele que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, que depois, na segunda viagem missionária, Paulo disse, ele não vai com a gente não. E aí Barnabé briga com Paulo, Barnabé continua investindo em João Marcos, graças a Deus, né? Se fosse por Paulo, a gente não teria o evangelho de Marcos. Barnabé investe em João Marcos, João Marcos amadurece, cresce, se aproxima do apóstolo Pedro, e ouve aos pés do apóstolo Pedro a história de Jesus. E Marcos diz, eu preciso registrar isso. Eu preciso anotar o que Pedro viu. E Marcos é muito habilidoso na sua forma de escrita. Ele é um dos mais desprezados no mundo acadêmico, porque o grego dele não era tão polido, a forma de escrever não era tão culta. Mas quando você estuda esse evangelho, deixando ele falar com você, você vai perceber como esse homem era inteligente, como ele conecta as histórias, como a história que ele está contando é formidável. Marcos era muito habilidoso, e ele escreve colhendo informações de Pedro, lembrando que ele também foi companheiro de Paulo no ministério. Então a teologia de Marcos é muito influenciada pelo pensamento de Paulo. E todo bom romano, como eram os seus leitores, e Marcos, ele está escrevendo sob essa influência, ele é muito pragmático. A nossa cultura, ela é oriunda da cultura greco-romana. O que é ser pragmático? Bom, se dá certo, continua fazendo. Eu não quero saber tanto sobre filosofia, sobre as teorias. O que eu tenho que fazer? Me diz logo, o que é preciso fazer? Bom, Marcos está escrevendo para a gente, assim, gente como eu e você, né? Normalmente a gente pensa dessa forma, né? Não fica filosofando, não, fala logo, vai direto ao ponto. Bom, Marcos escreve para pessoas que não têm muito tempo e pessoas que querem saber o que fazer logo. Aqui está o início do que Marcos quer dizer. E o início já é um resumo de tudo. Bom, tem uma frase que resume Marcos capítulo 1, versículos 1 a 15. Se você gosta de anotar, aqui está a frase. Jesus Cristo é o Filho confirmado de Deus, que nos convida ao seu reino através do arrependimento e fé no Evangelho. Jesus Cristo é o Filho confirmado de Deus, que nos convida ao seu reino através de arrependimento e fé no Evangelho. Marcos nos conta isso através de uma afirmação e 5 comprovações. Então o sermão tem 6 partes. Cinja o seu lombo. Imagine o José Hilário pregando em 6 pontos. Que horas vamos sair daqui? Vou tentar ser razoável. Uma afirmação e 5 confirmações dessa afirmação. Olha, a afirmação está no versículo 1. E a afirmação é esta: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio. Este é o início. Esse é o começo da história. O que é Evangelho? Porque Marcos diz que esse é o início do Evangelho. Evangelho, naquela época, essa palavrinha era usada para se referir a quando um novo imperador conquistava os seus inimigos ou subia ao trono. Ele mandava seus emissários por todas as partes do império, anunciando as boas notícias. Há um novo rei no pedaço. Um novo imperador assumiu o trono. Não há mais guerra, os inimigos foram vencidos. Se você é aliado, festeje. Se você fazia parte dos que não votaram nele, submeta-se. Submeta-se e então viva. Ele está te dando a oportunidade. Todo novo rei tinha um evangelho. E o que Marcos nos diz? Eu não vou contar o evangelho de César, porque vocês estão em Roma. Vocês já ouviram essa notícia. Vocês já ouviram que o imperador Nero assumiu o trono.
Vocês já ouviram que Nero não gosta dos cristãos porque ele é um louco. Vocês já ouviram que Nero está indo atrás de todos aqueles que são contrários ao seu império. Mas deixa eu dizer para vocês uma notícia que vocês não ouviram. Há um outro rei, que não é César. E ele também tem um evangelho. Esse evangelho diz respeito ao dia em que ele assumiu o trono. E esse trono está acima de César. E vocês precisam conhecer. Princípio do evangelho de Jesus. É isso que diz o versículo 1. Sabe o que significa Jesus? Você está no Natal, você tem que saber o que significa o nome Jesus. Sabe o que significa? O Senhor é a salvação. É isso que significa o nome Jesus. O Senhor é a salvação. O simples nome de Jesus diz muito sobre o que ele veio fazer. Sim ou não? Sim. Mas Marcos nos diz que Jesus não só se chama Jesus, tem um segundo nome que ele cita. Qual que é o segundo nome? Cristo. Significa que seu pai se chamava José Cristo? Maria Cristo? Nós temos a Teresa Cristo. Mas não, Jesus não tinha o sobrenome Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo é um título. Cristo é um posto de autoridade. Cristo é a palavra grega correspondente à palavra hebraica Meshiach. Fica mais fácil falar Messias, não fica? Messias. Cristo é Messias. O que era o Messias para um judeu? O Messias era o descendente de Davi, que foi prometido no Antigo Testamento, um rei eterno, que libertaria Israel de todos os seus inimigos, que inauguraria o reino eterno de Deus na terra. E Marcos está dizendo, eu estou aqui para contar as boas notícias, de que o Senhor é a salvação, Jesus, Ele é o Cristo. Ele é aquele que vocês estavam esperando. Mas Ele não é só o Cristo. Tem um segundo título. Diz respeito à sua identidade, à sua essência. O Filho de Deus. Jesus não é somente o Meshiach. Jesus é o Rei divino. O próprio Filho de Deus. Em Daniel, capítulo 7, o profeta nos conta uma visão que ele tem, bem maluca, mas que aponta para o dia em que o Messias chegaria. E o fim dos tempos. Ele vê uma cena de um ancião de dias assentado no trono, um senhor idoso. Ele associa essa figura a Deus, no trono do universo. E enquanto ele vê os anjos adorando esse senhor de dias sentado no trono, ele vê um com figura e aparência humana. Um homem. Mas esse homem é elevado entre nuvens e se assenta à destra do ancião de dias. Sabe como Daniel chama essa figura humana que se senta à direita do Todo-Poderoso? Daniel chama de Filho do Homem. Quando Marcos está dizendo Jesus é o Filho de Deus, ele está fazendo uma clara associação. Aquele rei, filho de Davi, que sobe entre nuvens e se assenta à destra do Pai, o Filho do Homem. Ele é humano, mas é divino. É assim que Marcos começa o seu evangelho. A gente podia parar aqui. Só o versículo 1 já dá um sermão inteiro, né? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que Marcos está nos dizendo com essa afirmação? Pelo menos duas coisas. Primeiro, que Jesus não é somente um mero homem. Não é somente um mero milagreiro. Você vai ver muitos milagres no evangelho. Mas ele não só é alguém que fez milagres. Jesus não é uma espécie de amuleto, em que se você falar o nome dele pulando 3 vezes na perna direita, as coisas acontecem. Tem gente que não dá os 3 pulinhos, mas fica falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para um monte de coisa que Jesus nunca falou que ia fazer. Jesus não é amuleto, não. Jesus é Salvador, mas Ele não é apenas Salvador. Jesus é Rei. Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas, designado pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Esse é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Logo de cara, Marcos já está dizendo para os seus leitores, não dá para se aproximar de Jesus sem reconhecer isso.
Você não pode pintar um Jesus à sua maneira. Você não pode querer um Jesus do seu jeito. Ou você engole esse Jesus, ou você se afasta desse Jesus. Porque ele não diz, eu vou mudar por causa de você. Como eu devo ser? Conte-me aí. Não, ele diz, eu sou assim. Esse sou eu. Você quer desfrutar de tudo que eu vim oferecer? Se submeta a quem eu sou. Não dá para servir a Jesus sem tratá-lo assim. Você já deve ter percebido isso, né? Desde o momento da sua conversão, se é que você já se converteu, passando pelo seu batismo e a sua membresia de uma igreja local, você já percebeu que para servir a Jesus, só dá para fazer isso se você o vislumbrar assentado à destra do Pai. Porque não dá para fazer as coisas que Jesus manda a gente fazer sem ver essa cena. Porque tem hora que a gente fala, não é possível, Jesus, eu não vou fazer esse negócio que você está mandando. Eu não vou fazer, eu me recuso a fazer. Quando você faz isso, tendo essa perspectiva que Marcos está colocando, você está dizendo não para o Rei do Universo. Você é louco? Para servir a Jesus, nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Por isso, deveríamos ler os evangelhos todos os anos. Se você lê o evangelho, ou melhor, o Novo Testamento, uma vez por ano, metade do ano vai ser lendo os evangelhos. Nós precisamos nos lembrar quem Jesus é. Mas a segunda coisa que Marcos está dizendo nessa afirmação é que o meio pelo qual nós descobrimos todas essas informações é através do Evangelho, que é uma boa notícia. A palavra literalmente significava a boa notícia. A gente só se lembra quem Jesus é, ou conhece e se lembra. A gente só se lembra onde Jesus está, o que Ele fez, se nós ouvirmos o Evangelho. Se nós reconhecermos essa mensagem como verdadeira. Se nós não fizermos isso, o Evangelho não produz os efeitos no nosso coração. Você precisa ouvir e você precisa reconhecer isso como verdadeiro. Você tem que crer no Evangelho. Mas é essa mensagem que precisa ser proclamada. Se nós quisermos que as pessoas sejam salvas por Jesus, não basta ficar fazendo ação social, dando sopão na madrugada, fazendo futebol com crianças. O que nós temos de fazer, mesmo que você faça todas essas coisas e outras que você pensa serem úteis, se nós queremos que as pessoas sejam salvas, precisamos pregar o Evangelho para elas. É isso que as salva, não é tornando elas mais educadas, mais gentis, mais comportadas. A gente pode fazer tudo isso e mandar essas pessoas para o inferno, porque não anunciamos o Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho, e se queremos que as pessoas sejam salvas, precisamos pregar este Evangelho para elas. A pergunta, você conhece o suficiente desse Evangelho? Desafio 16 dias. Pelo menos o Evangelho de Marcos dá para conhecer até o final do ano. Essa é a afirmação de Marcos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A partir de agora, Marcos nos apresenta 5 confirmações. Quem confirma isso? Talvez você esteja se perguntando, tá bom, mas quem é Marcos para dizer? Marcos, nem Paulo confiou nele? Quem você pensa que é Marcos para me dizer isso? Vamos ignorar que ele foi inspirado pelo Espírito, né? Mas talvez você precise de provas. Só o versículo 1 já era suficiente. Marcos diz para nós, deixa eu apresentar para você 5 testemunhas. Ou melhor, 5 confirmações de que Jesus é tudo isso que eu falei. Primeira confirmação são os profetas do Antigo Testamento. Versículos 2 e 3. Olha o que dizem os versículos 2 e 3. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. A primeira confirmação são os profetas. Marcos começa o versículo 2 nos dizendo que tudo que ele está pregando é de acordo com o que foi profetizado por Isaías. Mas aí nós temos um problema. Porque a primeira citação que ele usa não é de Isaías. Se você tem aquela Bíblia com referência, no versículo 2 ele cita Malaquias, capítulo 3. Aí você se pergunta, Marcos, não dá, né, meu? Como é que você fala que Isaías disse isso, mas não foi Isaías que disse isso? A segunda citação sim é de Isaías, mas a primeira não. Bom, a resposta está em como os judeus viam o Antigo Testamento. Vamos viajar 2000 anos atrás?
Não leia o texto com a cabeça de hoje, leia o texto tentando entender o que eles pensavam na época. Para todo israelita, o maior de todos os profetas era Isaías. Isaías. Por isso ele abre o livro dos profetas. Então era muito lógico que quando você pensava em todos os profetas, você citava o primeiro. Conforme está escrito, naquele rolo em que todos os profetas estão incluídos. Começa com Isaías e termina com os demais. Então, para um judeu médio daquela época, Isaías era um nome genérico para se referir aos escritos proféticos, conforme está escrito nas profecias do Antigo Testamento. E aí, ele cita duas profecias. A primeira em Malaquias 3, versículos 1 a 6. No versículo 2, você vê essa citação. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Especialmente Malaquias 3:1. Qual que é o contexto de Malaquias? Malaquias está escrevendo após o retorno do povo de Deus lá na Babilônia. Eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia, porque enquanto estavam na sua terra, eles rejeitaram ao Senhor, a lei do Senhor, rejeitaram os sacrifícios, trocaram Deus por ídolos, rejeitaram a pregação dos profetas, e então Deus os tirou da terra como forma de disciplina. Mas em 70 anos ele prometeu, vou trazê-los de volta. O povo voltou. E o povo no começo está muito animado, não vamos mais cometer os mesmos pecados de antes, mas o tempo passa e eles voltam a desprezar a palavra do Senhor. Eles voltam a desprezar os sacrifícios. Agora eles não levantam mais deuses, mas passam a idolatrar tantas outras coisas. Desprezam o templo. É a época em que Ageu tem de escrever, vocês largaram a casa de Deus em ruínas. E por causa disso, Deus diz, eu não vou mandar vocês para a Babilônia de novo, mas eu vou fazer algo melhor. Eu vou visitar vocês. Agora não é o rei Nabucodonosor que virá, não, sou eu mesmo em pessoa. E em Malaquias 3, Deus promete visitá-los. E nessa visita pessoal de Deus, ele iria trazer juízo aos rebeldes, mas também traria salvação e justiça aos que eram oprimidos pelos rebeldes. Aquilo que Malaquias chama de o dia do Senhor. Então Marcos está fazendo uma conexão com o dia do Senhor. Deus prometeu visitar o seu povo. Deus em pessoa, o Deus do Antigo Testamento, o Senhor da aliança. Aí vem a segunda citação, no versículo 3. Agora sim, Marcos cita Isaías, capítulo 40. E no capítulo 40, o versículo citado é o versículo 3, mas você precisa ler Isaías 40 de 1 a 11, que é o pacote todo, é o contexto todo. Nesse trecho, Deus dá mais informações sobre o dia da visitação. O dia em que ele viria visitar o seu povo. Ele diz, eu vou trazer conforto e consolo aos que sofrem. Neste dia eu vou endireitar todas as coisas. Neste dia a minha glória será manifesta a todas as pessoas. Mas, antes que eu chegue, um mensageiro irá me preparar o caminho. Ele virá do deserto. E ele vai vir preparando o caminho para a minha chegada. Isso acontecia com todo rei. Quando o rei chegava na cidade, até hoje acontece, né? Quando vem um deputado, alguma coisa importante, o que as pessoas fazem? Não precisa nem pensar na cidade, pensa na tua casa. Vem uma pessoa importante da sua casa, minha esposa faz isso. Nem qualquer pessoa, o que ela fala? Avisa antes. O que ela vai fazer? Uma faxina. Ela faz faxina. Quando a Tamires acaba de nascer, alguma menina, né? A Tamires, a gente junta o dinheirinho para pagar alguém para limpar a casa, porque imagina, eu não dou conta. E aí, o que a Tamires faz? Ela limpa a casa antes da pessoa chegar para limpar a casa. Acontece com você na sua casa também? A gente prepara o caminho. Por quê? Porque quem está chegando vai ficar observando, é importante. Isso acontece numa cidade, isso acontece num país. Quando vem um presidente de fora, ficam os snipers, né? Eles chegam antes, ficam lá em cima do prédio. Vem uma comitiva toda, os seguranças, para ver se não tem ninguém para fazer uma maluquice ali. É o que Deus disse que iria fazer. Eu vou mandar alguém para preparar o caminho, para limpar a bagunça. É isso que Deus prometeu, ó,
900 anos antes de Cristo, lá em Isaías. E o que Marcos está dizendo? Pois é, aconteceu. Deus visitou o seu povo, na pessoa de Jesus. E ele mandou alguém na frente, alguém para preparar o caminho. Daqui a pouco ele vai falar sobre quem era. Mas só o que nós lemos agora, nessa primeira confirmação, é que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Do primeiro profeta ao último profeta. Na sua Bíblia, Isaías é o primeiro e Malaquias é o último. Marcos começa de trás para frente, né? Ele começa citando Malaquias e depois cita Isaías. Jesus é o Messias que todos os profetas prometeram. Isso significa que em Jesus, o Senhor, Adonai, o Deus do Antigo Testamento, nos visitou. Em Jesus, o dia do Senhor começou, o dia da visitação chegou, não há mais nada para acontecer quanto a isso. Tudo o que nós precisávamos saber sobre o dia do Senhor já temos de informações. Tem gente que está esperando ainda. O judeu espera o dia dessa visitação. Tem gente que diz que crê em Jesus, mas não acredita na obra de Jesus, de que ele não concluiu tudo. Marcos está dizendo, já aconteceu. Eu estou contando uma notícia de algo que já aconteceu. É com essa perspectiva que nós deveríamos ler o Antigo Testamento e ensinar o Antigo Testamento. Os apóstolos fizeram isso. O Antigo Testamento nos apontava para o Messias, falava dele, prometia o Messias, e esse Messias, o Novo Testamento nos diz, é Jesus. Se nós não olhamos, ou não olharmos para o Antigo Testamento com essa perspectiva, nós nos tornamos como judeus, moralistas. Nós nos tornamos simplesmente contadores de histórias. Corremos o risco de voltar para a lei, e tem muita igreja usando quipá, estabelecendo sumo sacerdote. É loucura, parece que não lê a Bíblia. Realmente não lê, né? Se você não lê o Antigo Testamento com a perspectiva de que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, você continua procurando um Salvador e não acha. Aí você vai contar a história para os seus filhos, conta a história de Davi e diz, seja como Davi. Aí seu filho, é isso aí, vou vencer os gigantes da minha vida. Só que aí quando Davi adultera com Batseba, aí não dá para ser igual Davi, né? Ô pai, então, o que eu faço? Eu vou ser como Davi ou não vou ser? Na verdade você já é, você é um pecador igualzinho Davi. Mas Davi não é o Salvador. Davi apontava para o Salvador. Olhe para o Antigo Testamento com essa perspectiva. O Antigo Testamento falava do Messias, e o Messias é Jesus. Quando nós não entendemos isso, nós nos afastamos do Antigo Testamento, porque ele fica difícil de ler, não é? Se eu estou falando da dificuldade de ler os Evangelhos, imagina ler o Antigo Testamento. Posso dar spoiler do ano que vem? Posso, Rafa? Ano que vem nós vamos começar, após a finalização da exposição em Atos, começar a exposição em Gênesis. Gênesis é um dos textos mais antigos da história. E você vai ver a dificuldade que é interpretar um texto tão antigo. Eu não sei quantos anos a gente vai passar pregando Gênesis. Mas se você não olha para Gênesis com essa perspectiva, ele está falando de Jesus. Sabe o que você faz? Você abandona Gênesis. Você fala, não dá para entender um texto desse. Você abandona Levítico. Você abandona Crônicas, que tem um monte de nome. Números. Então, cheio de números. Mas quando você olha para aquelas páginas e diz, se está falando do meu Salvador, eu quero conhecer. Eu quero uma face nova, eu quero um brilho novo sobre a pessoa de Jesus, me mostra. É isso que o Antigo Testamento faz. Ele é a base para o Novo Testamento. Essa é a primeira confirmação, os profetas confirmam que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Mas tem uma segunda confirmação. E essa segunda confirmação, de acordo com Marcos, é João Batista. Olha os versículos 4 a 8. E foi assim que João Batista apareceu. Onde? No deserto. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos
e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Foi assim que apareceu João Batista, diz Marcos, versículo 4. Sabe por que ele chama Batista? É porque o pai dele era José Batista. É porque era o que ele fazia, ele batizava. Era João o Batizador. Era um apelido que as pessoas deram para ele. João o Batizador. E o que Marcos está dizendo para nós? Este é o mensageiro que veio do deserto. Ele está cumprindo as profecias de Malaquias e de Isaías. Tudo que Deus prometeu antes da sua visita era um mensageiro. E João Batista foi este mensageiro. O versículo 4, ele diz sobre a pregação de João Batista. João Batista pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Sabe o que significa um batismo? Um batismo é um sinal de purificação para um judeu. O batismo que nós realizamos ontem aqui, o batismo da igreja, ele é diferente do batismo para um judeu. Para um judeu, o batismo era um sinal de purificação, de limpeza. Eles faziam inúmeros batismos ao longo da sua vida. Para os discípulos de Jesus, apenas um batismo é necessário. E ele não purifica os pecados, ele é uma evidência da purificação. É um símbolo, uma marca de que eu criei em Jesus, fui purificado, então me comprometo com Jesus e sou batizado. Uma vez só na vida. Para o judeu, batismo era sinal de purificação. O que significa? Que eu me sinto impuro. Eu me sinto indigno. Eu me sinto como alguém que não pode estar na presença de Deus, por isso eu me batizo, eu me purifico, eu me lavo. Talvez você se identifique com isso. Você olha para a sua alma e diz: isso aqui está sujo, eu não consigo limpar. Quem dera a água fosse possível para purificar a minha alma, mas não é possível. Então eu faço um monte de sacrifício, eu me esforço para ver se isso de alguma forma ameniza as coisas. O povo judeu estava nessa situação, igualzinha. João pregava um batismo de arrependimento para a remissão de pecados, só que aqui é o problema, porque para um judeu arrependimento é uma coisa estranha. Para eles não precisam se arrepender de nada, quem tem que se arrepender são os gentios, os pagãos. Eles trocam o único Deus por falsos deuses. Eles é que idolatram coisas, seres criados por Deus. Nós não, nós temos a lei. Nós temos o único Deus, nós somos o povo desse Deus. Quem tem que se arrepender são os outros, nós não. E João está dizendo: sim, eles devem se arrepender, mas vocês também. Vocês também estão perdidos. Só isso aqui já era um soco no estômago de um judeu que fosse ler o Evangelho de Marcos. Qual era o resultado disso? Versículo 5 diz para nós: todos. É claro, Marcos está usando uma figura de linguagem, tá? Porque não era todo mundo. Mas parecia muita gente, porque o pessoal que não creu em Jesus não estava lá não. Todos. Marcos quer que você esteja lá naquela multidão. Você olha e fala: gente, quantas pessoas vieram? Uma criança diria: veio todo mundo. Todos. Todos da Judéia, da região ali ao redor, todos de Jerusalém, ele é claro e específico, de Jerusalém, lá do sul, vieram. E confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. Isso aqui para a gente não é esquisito, mas para um leitor de Marcos era muito estranho. Porque em Jerusalém era onde você deveria encontrar perdão de pecados. O que nós temos em Jerusalém? O templo. O que acontece dentro do templo? Os sacrifícios. E o que Deus prometeu ao seu povo por meio dos sacrifícios? Perdão? Mas por que o povo está saindo de Jerusalém? E está indo ao deserto atrás de João Batista? Por quê? Porque eles não encontraram perdão em Jerusalém. Eles não encontraram naquela estrutura linda, maravilhosa de sacrifícios, aquela estrutura religiosa com líderes, sacerdotes, mas eles não encontraram Deus lá. Aquilo não é suficiente para amenizar sua consciência. Eles olham e falam: não sei, está esquisito.
Esses homens são todos corruptos, ninguém fala da lei, ninguém mais aponta para a salvação, é só peso e peso e peso. Os sacrifícios eu não sei se eles são suficientes, está esquisito esse negócio. Eles ouvem falar, tem um cara lá no deserto, que está dizendo, e estão falando dele, que ele é o mensageiro que viria a preparar o caminho do Senhor. Então é isso, o Senhor está vindo, e ele não vem para Jerusalém, ele vem para o deserto, é para lá que nós vamos. E eles foram até o deserto em busca de João, e quando eles chegam lá, João prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Se preparem, se purifiquem, porque ele está chegando. Ele está chegando e ele não vem para Jerusalém primeiro, ele vai chegar em Jerusalém só no final da jornada. É aqui no deserto. Olha a roupa dele. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, eu nunca ouvi o evangelho da minha mãe, mas eu ouvi ela lendo a Bíblia para mim. E esse versículo aqui me fazia imaginar João Batista. Eu não sei você, mas eu imagino João Batista um doido. Um homem descabelado, que vivia no deserto. Aí você imagina a roupa dele. O texto diz que ele se vestia com pelos de camelo. Não devia ser muito cheiroso, né? E ele usava um cinto de couro, ele não era texano. Ele vivia no deserto. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto é mais indiano, né? Mas mel silvestre a gente gosta, né? De tudo aqui, só o cinto a gente usa. A pele talvez as irmãs gostem no frio. Por que essa informação? Sabe por quê? Porque essa era a expectativa de quando o mensageiro de Deus chegasse. Ele seria semelhante a Elias. Lembra de Elias? Elias vivia no deserto. Elias se vestia assim. Elias vivia dessa maneira, comendo essas coisas. O mensageiro de Deus é o Elias. Ele vem no espírito de Elias. Ele vem igual a Elias. Ele é profeta. Ele é o último profeta. O último profeta. Ele chegou se identificando com Elias e os profetas, cumprindo a lei. Um profeta não deveria comer coisas impuras, e o gafanhoto era permitido. O mel era permitido, ele só comia isso no deserto. O que você vai encontrar no deserto? Só comida impura, proibida pela lei. Então, quando você comeu uma bela de uma linguiça ontem, aqui no churrasco, um bifão, sabe-se lá do quê? João nunca comeu isso. Ele cumpriu o seu ofício de profeta. E os versículos 7 e 8 nos mostram a sua pregação. Ele fazia 2 anúncios. Versículo 7. Ele anunciava a chegada do rei. Aquele que é mais poderoso, que é mais digno do que ele. A gente sabe de quem ele está falando do Senhor. E ele apresenta a missão do rei no versículo 8. Sabe o que eu fiz? Eu batizei vocês com água. É sinal de purificação, mas ele é quem traz a purificação. O batismo dele vai ser no Espírito Santo. Mais um ponto de conexão com o Antigo Testamento. Quando Deus prometeu para o seu povo que o Messias chegasse, o Messias inauguraria a nova aliança. E quando a nova aliança começasse, Deus derramaria do seu Espírito sem medida a todos. Aos velhos, aos jovens, às crianças, todos. E João está dizendo, Jesus inaugura a nova aliança. Esqueça a velha. Esqueça o que está acontecendo no templo. Esqueça esses sacerdotes. Olhe para Jesus. Veja como ele interpretou a lei. Veja o que ele fez. Que vontade de falar o que eu vou falar daqui 2 domingos. Guarde essa informação. Jesus inaugura a nova aliança, tá bom? Em Jesus nós não precisamos mais de sacerdotes humanos. Não precisamos mais de templos, não precisamos mais de sacrifícios. É isso que Marcos está dizendo para nós. Ele é aquele que nos concede a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Ele é quem nos oferece paz com Deus. Não é o templo, não são sacerdotes, não são sacrifícios humanos. É Jesus apenas. Se você veio aqui hoje pensando, eu estou impuro, eu estou sujo, eu não consigo me limpar, eu vou para a igreja para ver se lá eu encontro essa purificação. Eu digo para você, não é esse lugar que vai te purificar, não sou eu quem vai te purificar, não é a pessoa que está do teu lado que vai te purificar, é Jesus Cristo que te purifica, com o Espírito Santo. Ele é que batiza com o Espírito Santo.
Ele oferece paz com Deus. Você precisa de Jesus. É de Jesus que você precisa. Jesus é quem nos dá acesso à nova aliança. Essa deve ser a nossa crença, queridos. Essa deve ser a nossa pregação. O Evangelho é o que nós mais precisamos ouvir. Nós precisamos lembrar disso todo dia, não é? Quando a gente peca, lembrar que Jesus já nos purificou. Já fomos lavados pelo Espírito. Não há mais condenação sobre nós. Por isso precisamos do Evangelho. Por isso precisamos ler o Evangelho, ouvir o Evangelho. Na igreja a gente não precisa de novas ideias, não precisa de mensagens motivacionais, não precisa das inovações humanas. Nós precisamos do bom e velho Evangelho, que é poderoso para nos purificar. Nós não devemos olhar para a nossa vida ou para a vida dos nossos pastores como se fossem seres humanos, aqueles que nos concedem paz com Deus. Só Deus é quem produz isso. É para Jesus que nós devemos apontar. Quando você estiver aconselhando alguém, a pessoa disser para você: eu não sei o que fazer, eu preciso de você. Você diz: não, não é de mim que você precisa, não. Você precisa de Jesus, e você vai encontrar Jesus no Evangelho. Eu sou só o canal, só o meio, só o mensageiro. Terceira confirmação. A primeira, você lembra? Os profetas. A segunda, João Batista. A terceira, prepare-se, Deus Pai e o Espírito Santo. Deus Pai e o Espírito Santo. Olha os versículos 9 a 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Jesus veio, versículo 9 diz, de Nazaré da Galileia. Pensa no lugar mais desprezado para você, ou para a nossa cultura. O lugar que você olha e fala assim: não tem como vir alguma coisa boa desse lugar. Para muitos seria Brasília, né? Não sei o que você pensa, mas Nazaré da Galileia é esse lugar. É o lugar mais desprezado da época. Era predominantemente habitada por gentios. Você não esperava coisa boa vindo de Nazaré da Galileia. Era quase que falar um palavrão para as pessoas: seu nazareno! Jesus veio de Nazaré. O versículo 10 diz, ou melhor, o versículo 9 diz que ele é batizado por João no Rio Jordão. Ele se identifica com o que João estava pregando. Ele está dizendo: eu faço parte disso aqui. Não é que Jesus precisava de purificação. Ele é o purificador. Mas ele se identifica com João. Ele está mostrando para todo mundo: eu sou aquele de quem ele falava. Então no versículo 10, Jesus sai da água e vê uma cena que ninguém mais ao ser batizado viu, vê ou verá. E ouve algo que nenhum de nós ouviu, ouve ou ouvirá. A cena está no versículo 10. O Espírito Santo descendo como pomba. ênfase na palavra como. Não era uma pomba, mas parecia uma pomba. Como pomba. Se você gosta das representações do Espírito em forma de pomba, o Espírito não é uma pomba, não. Era como pomba. Parecia uma pomba. Não dá para explicar o que era. O mais próximo que a gente tem é uma pomba. O Espírito pairando, descendo, como pomba, sobre Jesus. É uma clara alusão a Isaías. Isaías 11 e Isaías 42. Em que o profeta diz que o servo do Senhor seria ungido pelo Espírito. O Espírito desceria sobre ele, para que ele exercesse justiça e salvação, especialmente aos gentios, os de fora de Israel. Leia depois Isaías 11 e Isaías 42. E Marcos está dizendo, ele é esse.
Ele é ungido do Senhor. Aí no versículo 11, Jesus ouve o que nenhum de nós é capaz de ouvir, pelo menos do jeito que Jesus ouviu. Uma voz dos céus. E quem é que está falando no céu? Marcos não diz para a gente que é o Pai. Mas ele nos diz que a voz diz: você é meu filho. Quem é que diz para alguém que ele é seu filho? O Pai. O Pai. Deus Pai afirmando: você é o meu filho amado, em você eu me agrado, eu me comprazo, em você eu tenho grande alegria. Sabe quem era chamado de filho de Deus no Antigo Testamento? Sabe quem era? Israel. Israel foi gerado por Deus. Deus chamava Israel de seu filho. Mas o ponto é que Israel nunca conseguiu agradar a Deus. Sempre idólatra, rebelde, coração duro. E vem Jesus. E em Jesus Deus fala: você é aquilo que Israel nunca conseguiu ser. Aquilo que Adão nunca conseguiu ser. Você é o meu filho amado. Você já me dá grande alegria. O que Marcos está dizendo com a terceira confirmação? Que Jesus é o ungido de Deus. E o Espírito Santo confirma isso. Isso significa que submeter-se a Jesus é a forma única para que alguém participe do reino de Deus. Rejeitar a Jesus implica em condenação. Não há outro caminho. Se você está esperando um outro ungido, um outro Messias, alguma outra forma de ser salvo, senão aos pés de Jesus, você vai perecer em seus pecados. Porque só Jesus é aquele que te leva até Deus. O Espírito está confirmando isso. Mas não é só o Espírito. O Pai está confirmando isso. O Pai está dizendo: Ele é o meu filho. Eu tenho alegria nele. Na nova aliança que Jesus veio inaugurar, nós fomos adotados como filhos de Deus, não fomos? Foi o que a gente meditou na oração em João capítulo 1, lembra disso? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a prerrogativa, o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você é um filho de Deus. Você não crê em Jesus? Não é filho de Deus. É só porque crê em Jesus. Bom, se ao crer em Jesus eu fui tornado filho de Deus, todos os direitos e benefícios que o único filho de Deus legítimo desfruta, eu também passo a desfrutar. Então, por causa da minha fé em Jesus, eu posso ler as palavras do versículo 11 e colocar o meu nome aqui. Nos dias de trevas, nos dias de pecado, nos dias de luta, nos dias de solidão, eu posso ler essas palavras como Deus dizendo: você é o meu filho amado em Cristo. Eu tenho grande alegria na sua vida. Eu não tenho raiva de você, eu não tenho ódio de você, eu não quero mais ferir você. Antes a minha ira estava sobre você, mas agora ela foi desferida no meu filho. Para você resta apenas amor, e amor, e amor, eternamente amor. Você é meu filho amado, eu tenho grande alegria em você. Você faz parte do meu filho, você é um só com ele, você faz parte do corpo de Cristo. É assim que Deus nos vê por causa do Evangelho. Não é bom lembrar do Evangelho? É por isso que a gente deve ler os Evangelhos. E esse Jesus, que é o rei que nos torna filhos de Deus, é um rei improvável que vem de um lugar improvável, de Nazaré da Galileia. Bom, também ele veio chamar e salvar pecadores improváveis, não foi? Nós não somos improváveis? Quem diria que estaremos aqui? Quem diria que ele teria nos salvado? Eu e você éramos caso perdido, e ele alcançou. Bom, ele veio para os desprezados como nós. Quarta confirmação. Quem já confirmou que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Os profetas, João Batista, Deus Pai e o Espírito Santo. Agora os poderes deste mundo. Os poderes deste mundo confirmam isso. Olha os versículos 12 e 13. E logo, o Espírito
conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. A quarta confirmação vem dos poderes deste mundo. O versículo 13 diz que, rapidamente, o Espírito, o mesmo que pousou sobre Jesus, o empurra. A palavra significa impelir, compelir. O Espírito está dizendo para Jesus, essa é a primeira missão, vai para lá. E ele vai. Só que ele não vai para Jerusalém. Ele vai para onde? Para o deserto. Ele não é o Salvador? O que ele vai encontrar no deserto? O versículo 13 diz, para nós, que no deserto ele fica 40 dias. Vamos juntar algumas palavrinhas aqui. Filho amado. Israel era chamado de filho, não era? Deserto. Israel ficou no deserto, não ficou? Peregrinando por 40 anos. A gente viu 40 dias aqui. O que Marcos está fazendo conosco? Ele está nos fazendo lembrar da história de Israel. Ele está nos fazendo lembrar do Êxodo. Depois de 430 anos de escravidão, o povo de Deus foi liberto através de Moisés. E uma vez libertos, os israelitas se rebelaram contra Deus, 40 dias depois de terem sido libertos. Exatamente enquanto Deus estava dando os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, 40 dias depois de saírem do Egito, eles se prostram diante de um bezerro de ouro. Eles se rebelam. 40 dias foi o suficiente para eles abandonarem a Deus. Eles idolatram aquele bezerro de ouro. Depois, eles não creem que Deus iria cuidar deles no deserto. Eles rejeitam a Deus e Deus os rejeita. E diz, vocês agora vão ficar 40 anos peregrinando ao redor da terra prometida até morrerem nesse deserto onde vocês me rejeitaram. Só os filhos de vocês entrarão na terra prometida. Sabe o que Marcos está dizendo para nós? Aqui está. O que Adão não conseguiu fazer, o que Israel não conseguiu fazer, Jesus consegue fazer. Ele vai para o deserto, nos representando. Adão não conseguiu fazer dentro do jardim. Israel não conseguiu fazer no deserto. Adão falhou, Israel falhou, mas Jesus não falhou. Ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito. Ele é o novo representante da humanidade. Ele é o novo representante do povo de Deus. Ele é o rei perfeito que não falha. Se todos os demais falharam, ele não falha. Ele passa os 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, diz o versículo 14. Ou melhor, versículo 13. Sendo tentado por Satanás. Grave bem isso, Satanás vai voltar mais nessa história, no Evangelho de Marcos. Mas diferente de Israel, que foi tentado. E o Antigo Testamento nem diz que foi Satanás, né? Eles foram tentados por causa da própria cobiça deles. Jesus tinha o acusador ali do lado, atacando ele. Mas diferente de Israel, Jesus foi tentado e não pecou. Nós sabemos disso, os outros evangelhos nos confirmam isso. Ele permaneceu fiel à palavra de Deus, porque ele é o perfeito mediador. Ele é o que Israel nunca conseguiu ser. O versículo 13 finaliza dizendo para nós duas coisas. Ele estava com as feras. Estava com as feras. Agora é hora de você coçar a cabeça e falar, Marcos, para que falar isso? É óbvio. Você vai para o deserto, o que você vai ter no deserto? Não vai ter uns gatinhos, cuticutes, né? Ai, que coisinha bonitinha. Não tem o seu pet, que você chama de filho. Você pega no colo, faz carinho nele. O que tem no deserto? Tem fera. É igual você ir para o oceano aberto e jogar alguém com um corte no braço. O que vai aparecer? Um monte de tubarão.
Imagine as feras no deserto, não tem comida. Aí aparece uma figura só, um ser humano caminhando. Ele é alvo fácil, carne fresca. E Marcos diz para nós que ele estava entre as feras. Tá, Marcos, e o que aconteceu? Ele não diz para a gente. Ele só diz que ele estava entre as feras. E os anjos o serviam. Anjos. Anjos assistem Jesus. Ajudam Jesus. E a palavra que Marcos usa para servir não é só ajudar alguém, mas é adorar. Anjos o adoram. Se anjos adoram o Filho de Deus, o que é que as feras podem fazer com ele? Agora a pergunta que Marcos quer que eu e você pensemos é: por que, Marcos, você está falando das feras? Sabe para quem ele está escrevendo? Para gente que está vivendo sob o império de Nero. E sabe o que Nero fez só por diversão? Começou a colocar cristãos entre feras. Separar famílias. Tirar o seu filho do seu braço. Tirar a sua mãe de você. E colocar num lugar, numa arena, para apenas o prazer da multidão ver uma fera te despedaçando o seu ente querido, só porque você creu em Jesus, só porque você disse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E sabe o que Marcos está dizendo para essas pessoas? Não tenham medo das feras. Não tenham medo dos inimigos, não tenham medo de César. Ele esteve entre feras e as feras não fizeram nada contra ele. Os anjos o serviram. Mesmo que as feras dilacerem vocês, mesmo que as feras matem vocês, vocês estarão seguros nas mãos dele. Ele é o Senhor das feras. Não temam. Jesus é o rei que representa perfeitamente os seus súditos. Eu e você não somos capazes de vencer a tentação, o pecado, Satanás, as feras. Mas Jesus fez tudo isso no nosso lugar. Ele fez. Ele foi e desbravou o terreno. Nós desfrutamos da vitória de outro. Deus não pede para mim e para você vencer Satanás. Deus não diz, vença o pecado. Se vire com o seu pecado. Deus não diz, vá entre as feras e vença as feras. Deus diz, eu já mandei alguém para fazer isso. Você desfruta quando crê em Jesus. Creia no Evangelho. E tudo que Ele conquistou passa para você. Tudo. Isso é graça. Isso é o que o Evangelho oferece. Lembre-se dessa boa notícia, principalmente em dias de trevas. Em dias de pecado, em dias de acusações, dias de ataques demoníacos, de opressão, dias de temores, dias de doença, dias de morte, dias em que as feras parecem estar aqui, no seu pescoço. Lembre-se, Ele já conquistou tudo por mim. Eu não preciso temer. Se Jesus é servido por anjos, por seres celestiais, e os anjos, se você ler a Bíblia atentamente, vai descobrir que anjo não tem nada a ver com Turma da Mônica, tá? O anjinho da Turma da Mônica com uma auréola, cabelinho loiro, bochecha rosada, com uma asinha pequenininha, tamanho de uma palma de uma mão. Não. Veja todas as aparições de anjos no Antigo e no Novo Testamento. Sabe qual é a reação das pessoas quando veem os anjos? Essa é a reação. Leia a Bíblia com atenção. Todas as vezes que os anjos aparecem, as pessoas têm medo. Os anjos são aterrorizantes. Os anjos são os soldados de Deus nas milícias espirituais. Anjos são aterrorizantes. E o que os seres aterrorizantes, os soldados, os guardiões dos céus estão fazendo? Adorando Jesus, servindo Jesus. A pergunta é, quem seria louco de não fazer o mesmo? Você é maior que um anjo? Às vezes a gente acha que é, né? Mas você não é, não. Se o anjo se prostra diante de Jesus, quem é você com esse seu coração duro para não se prostrar diante dele?
Se você continuar com esse coração duro, achando que é Jesus que tem que se prostrar aos seus pés, saiba que um dia Ele vai pedir contas. Um dia todos os anjos estarão adorando esse Jesus e você estará no banco dos réus e terá que assumir com a sua própria língua, dizendo: eu fui rebelde, eu não me prostrei àquele que os anjos se prostram. Renda-se aos pés de Jesus. Imite os anjos nisso. Sirva, adore com todo o temor, porque Deus é fogo consumidor. Jesus é o Senhor dos senhores. Bom, chegamos ao final. A quinta confirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quem é que confirma por último? Quem é que confirma por último? Jesus, o próprio Jesus Cristo. Olha que bom exemplo para você quando você precisa de referências. Porque a gente às vezes na igreja ouve isso. Não, eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz assado, fiz refogado, eu sou fulano de tal, eu tenho diploma. Aí Marcos está contando a história do Rei dos Reis. E o Rei dos Reis se apresenta por último. Primeiro vem os profetas, depois vem João Batista. Depois vem o próprio Pai, o Espírito, depois vem os poderes do mundo. E então só Jesus se apresenta. Que belo exemplo, né? Quem é você? Eu não preciso ficar me apresentando. Deixe que os outros falem de você. É feio, diz Provérbios, não é? Que os seus lábios te louvem. Deixe que os outros falem. Olha o versículo 14 e versículo 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O nosso texto começa no versículo 14, dizendo que depois que João foi preso, a pergunta é: para que eu preciso dessa informação? Tira essa frase daqui, o texto continua com o mesmo sentido. Mas Marcos está contando uma história, não termina no versículo 15. João será preso. João foi preso, na verdade, mas isso vai ser mais explicado no capítulo 6 de Marcos. Você vai ler isso, provavelmente entre quinta e sexta-feira, eu espero. Mas por que Marcos cita logo no começo? Bom, Marcos já está mostrando como Israel recebeu o mensageiro. E se recebeu assim o mensageiro, prendendo ele, o que você acha que vai fazer com o rei que está vindo? Também vai rejeitar o rei. João foi preso. E no dia em que ele foi preso, depois disso, Jesus foi do deserto para Jerusalém. Agora ele vai tomar o trono. É isso que ele vai fazer? Não. Ele vai para Galileia. De novo, a região desprezada. Só tem mestiço lá. Judeu misturado com gentil. E é exatamente no lugar mais desprezado daquele mundo que Jesus começa o seu ministério. E ele prega, diz o versículo 14. Ele vai para lá pregando. E se você topar o desafio 16 dias, vai perceber que, para Marcos, Jesus o tempo todo está pregando. O tempo todo. Mas tem uma coisa curiosa. Poucas vezes Marcos nos diz o que ele pregava. Diz que ele pregava, mas você pergunta, o que ele estava falando com as pessoas? Tem poucas informações. Mas a pregação é importante. A ênfase de Jesus estava no seu ensino, mais do que nos milagres. Jesus estava pregando o quê? Como termina o versículo 14? O Evangelho, as boas notícias de um novo rei. Mas você é um leitor atento da Bíblia, não é? Você é, não é? Sim ou não? Hã? Ai, meu Deus! Ou você dormiu, ou você está com vergonha. Você é um leitor atento da Bíblia, sim ou não? Evangelho já foi citado nesse texto, não foi? Onde? No versículo 1. E no versículo 1, Marcos disse que o Evangelho era de quem? De Jesus Cristo. Mas agora, no versículo 14, nós ouvimos da boca de Jesus que o Evangelho é de Deus. As boas notícias de um novo rei a respeito de Jesus são as boas notícias de um novo rei a respeito de Deus. É uma só mensagem, não são duas mensagens.
Jesus não falou uma coisa e Deus estava falando outra. Não, Jesus não é um mero profeta. Jesus não é só mais um homem falando coisas a respeito de Deus. A mensagem de Jesus é a mesma mensagem de Deus. Ela foi dada por Jesus. Ela foi chancelada por Jesus. E ela foi dada por Deus, chancelada por Deus. Não há contradição. Jesus é Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho de Deus. E aí você diz: como eu entendo isso? Seja bem-vindo ao mistério. Esse é um mistério. Jesus é Deus. E Deus é Deus. E o evangelho é de Jesus e é de Deus. Como você lida com isso? Você aceita isso. Não há contradição. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E Jesus é o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento em forma humana. E eles são divinos, mas também são a mesma pessoa. E você diz: como eu entendo isso? Seja bem-vindo à fé cristã. Nenhuma outra religião vai dizer para você que existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Não são três deuses. É um só Deus. As três pessoas se amam. Só existe amor na Trindade. Não existe amor em nenhuma outra religião. Onde só existe um Deus, Ele vai amar quem? Ele vai amar só a si mesmo. E amar a si mesmo é egoísmo, não é? Mas o nosso Deus, que se revela na Escritura, o único Deus que existe, é um Deus que se ama nas pessoas da Trindade. E ao mandar o seu Filho ao mundo, Ele diz: eu quero que vocês entrem nessa dança. A dança de amor. Em meu Filho eu quero que vocês se irandem comigo. Eu quero que vocês desfrutem o que é amor. Isso é o Evangelho. Qual que é o discurso de Jesus? Versículo 15 finaliza. Vamos ouvir Jesus, enfim. Se a sua Bíblia é como a minha, algumas Bíblias trazem as... Se for Jesus, atende. Se não for, a gente vai ouvi-lo aqui. Algumas Bíblias trazem as palavras de Jesus em vermelho, né? Em Marcos, se você está, como eu estou vendo aqui, as palavras de Jesus aparecem só na segunda parte da página. Quais são as palavras de Jesus? Não são da Motorola. São duas coisas que Jesus diz. A primeira parte do que Jesus diz são informações. Versículo 15, Jesus diz: o tempo está cumprido. Essa é a primeira coisa que Jesus diz para Marcos. O que isso significa? Chegou a hora. Chegou a hora do que, Jesus? Olha a segunda informação que ele dá. O reino de Deus está próximo. O reino prometido no Antigo Testamento está próximo. A palavra próximo oferece duas possibilidades de interpretação. Primeiro, ele está próximo de acontecer. É uma proximidade temporal. Ele está próximo de chegar, próximo de ser inaugurado. Mas essa palavra também pode significar: ele está próximo aqui do lado. É um sentido local, espacial. É como se Jesus estivesse dizendo: o reino de Deus está aqui, porque o rei chegou. O reino de Deus está do seu lado. Qual é a interpretação? Me parece que Marcos quer deixar as duas possibilidades. O reino está para começar, mas o reino já começou, porque o rei já está aqui. O mensageiro já veio, preparou o caminho, o rei já está aqui presente. É isso que Jesus está dizendo. Aí tem a segunda parte do que Jesus diz, versículo 15 finaliza, são as aplicações. Uma vez que o reino está aqui, o tempo se cumpriu, o que eu faço, Jesus? Ele dá as duas aplicações. Arrependam-se, é a primeira. Mudem completamente, de mente, de prática, em relação a tudo, ao pecado, à vida, se voltem para Deus, arrependam-se. E segunda aplicação, creiam, ouçam, confiem, abracem o Evangelho, as boas notícias do novo rei que chegou. Tudo o que já foi falado, tudo o que será falado neste livro, confie nisso, creia nisso, e você participa do reino de Deus. Quem é Jesus? Você conhece Jesus? Sabe o que ele veio fazer? Quais os resultados disso? Como isso nos afeta? Bom, este é o princípio da resposta.
o início da resposta de acordo com Marcos. Jesus Cristo é o Filho confirmado de Deus, que nos convida ao seu reino através do arrependimento e fé no Evangelho. A pergunta é: você já se arrependeu? Você já creu nesse Evangelho? Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pelo Evangelho. Graças te damos por entendermos que o seu reino é para os desprezados e improváveis. Há esperança para qualquer um. Esse Evangelho exige arrependimento e fé. Não há outra forma de se achegar a Deus. Então, antes de falar, de convidar pessoas para a igreja, nós precisamos primeiro nos calar e ouvir o que o Evangelho tem a dizer, nos certificarmos de que realmente cremos no Evangelho, de que realmente nos arrependemos de nossos pecados. E se isso de fato aconteceu, nós fomos introduzidos no seu reino, e nada ou ninguém pode nos tirar de lá, nem Satanás, nem as feras, nem os nossos próprios pecados. Não paremos de pregar o Evangelho a nós mesmos, mas para isso precisamos ouvi-lo, e ouvi-lo com atenção. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso todos os dias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.